Nesse primeiro painel, eu gostaria de chamar a primeira apresentação. Nós vamos fazer agora uma apresentação de três palestrantes sobre o Programa Espacial Brasileiro. Eu queria passar a palavra para o Carlos Augusto Moura, presidente da AEB. Tudo bem, Carlos? Se puder ligar a sua câmera. Como vai? Emerson, todos que nos acompanham, é um privilégio para nós da Agência Espacial Brasileira ver esse momento se concretizando. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpas a todos que nos acompanham pelo atraso. Nós aguardávamos as palavras de abertura do nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. Como todos bem podem compreender, a agenda nesse nível ministerial está sempre sujeito a algumas intercorrências, então não foi possível ele chegar a tempo da abertura. Nós optamos, então, por iniciar os trabalhos. Então, logo lhe seja possível, ele deverá dar as boas-vindas e as suas palavras de estímulo a todos nós. Bom, eu vou, então, iniciar a apresentação com esse título, Programa Espacial Brasileiro, mas colocando um subtítulo, dizendo assim: o futuro chegou. Por que eu digo isso? Porque muitas das coisas que nós tomávamos como ficção científica estão acontecendo. Você ser capaz de mandar uma sonda, um asteroide, coletar amostras e trazer de volta à Terra, ser capaz de levar astronautas ao espaço por meio de empresas privadas. Nós temos a capacidade hoje de ter quase em tempo real imagens ou outros dados do globo como um todo. Então, é uma nova realidade e nós, como o Brasil e todos os outros países também o fazem, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade. No caso... Próximo, por favor. No caso do... Um minuto, por favor, problemas técnicos aqui na passagem dos slides. Nós estamos nos aproveitando de todo um legado que foi construído com os fóruns da indústria espacial brasileira. Começamos em 2017, 2018, em 2019 ele cresceu, foi uma oportunidade de, durante vários dias, nós interagirmos com profissionais das diversas esferas de governo, entidades privadas, esfera federal, municipal, estadual, tivemos representantes da NASA, da JAXA, da ESA, então foi realmente um momento singular. Infelizmente, fomos pegos pela pandemia o ano passado, então o evento acabou sendo realizado de uma forma online, e agora entramos nessa parceria com a Mundugel numa nova realidade. Próximo. E nós, o que nós esperamos, né? Nesse esforço, como o Emerson já falou, conectar todos os agentes da atividade espacial, os investidores também, em todas as fases, né? Desde a concepção até a operação desses sistemas. E nós percebemos que existem assim vários impulsionadores desse novo momento espacial. É o papel do privado, são os projetos orientados realmente por negócios, todo esse dinamismo de inovação, esse alargamento da base de participantes, não só da atividade, digamos assim, aquela que chama mais atenção, em geral, do público leigo, as espaçonaves, os foguetes, mas principalmente no downstream, ou seja, o que se faz depois com essas informações, né? A grande fatia do mercado está aí. Então, essas características é que estão marcando muito o que nós estamos chamando de novo espaço. E se nós dermos uma olhada de como é que está dividido o bolo dos negócios desse mercado bilionário e que está crescendo continuamente por vários anos, nós vamos ver que no lado comercial é onde está realmente a grande fatia dos recursos. E é por isso que nós temos esse desejo de interligar não só aqueles que fazem equipamentos espaciais, mas aqueles que produzem serviços para a sociedade, produzem negócios, porque aí realmente existe um grande campo para crescimento. O Space BR Show tem esse objetivo, né, de integrar, de mostrar essas tendências, oportunidades, ver como é que se pode investir na área de investimentos. Nós temos também como agência um carinho muito grande pelo desenvolvimento de competências, de atrair jovens valores para as carreiras em STEM e, claro, temos o objetivo de integrar toda essa nossa capacidade na cadeia de valor internacional. Recentemente estivemos em Dubai,
uma comitiva ministerial e também da agência, e tivemos a oportunidade lá de participar praticamente de 5 eventos, alguns deles muito mais focados em espaço, e o caso do Congresso Internacional de Astronáutica foi uma oportunidade singular de nós interagirmos com várias organizações, agências espaciais, o NUSA, empresas, e nós vimos repetir-se todos esses chavões que nós já apresentamos aqui relativos ao espaço. E o Brasil, que já vem lá desde os anos 60 atuando nessa área, é um dos poucos países que tem o privilégio de poder atuar em todos os segmentos da atividade espacial. Diferentemente de alguns países que começaram fortemente com a atividade de telecomunicações e TV, o caso da Índia, por exemplo, e a partir daí conseguiram consolidar um programa muito forte de âmbito nacional, como um programa de Estado, o nosso ficou um pouco mais limitado a questões de ciência e tecnologia, depois o desenvolvimento de algumas competências, o Clésio deve falar sobre isso, o Brigadeiro também, mas assim, só agora, recentemente, com o lançamento do SGDC-1, inclusive foi mostrado um vídeo animado agora no início, mostrando que nós realmente passamos a ter esse braço importantíssimo, um dos segmentos importantíssimos do espaço, com telecomunicações. E já temos resultados muito concretos do poder disso. Em apenas um ano de atividade, conseguimos integrar mais de 3.000 cidades, mais de 10.000 escolas, mais de 3 milhões de estudantes. Então, é uma prova concreta de que os sistemas espaciais eles podem ser uma ferramenta de integração muito forte, principalmente naquelas regiões mais isoladas, que é uma característica forte aqui do nosso território. E o Brasil ele é um mercado promissor muito forte, nós somos um grande mercado consumidor, nós temos aplicações em todas as áreas, segurança, meio ambiente, temos alguns fortes setores econômicos que são grandes consumidores de informações de fonte espacial, e tudo isso daí também é importante, né? As aplicações espaciais são importantíssimas para universalizar o alcance das políticas públicas. No caso agora da pandemia, ficou muito claro que se já é difícil alcançar todo cidadão em ambiente urbano, que dirá em localidades remotas, como levar educação, saúde e outros tipos de assistência. Então, nós temos sim um mercado potencial enorme. As pessoas de fora que talvez não conheçam, né, essas manchas mais avermelhadas, alaranjadas, mostram onde está concentrada a população do Brasil. Então, nós temos o que às vezes é chamado de imensos vazios em grande parte do nosso território, onde moram os cidadãos brasileiros que precisam ser alcançados. Só para dar um número, nós temos na região amazônica cerca de 20 milhões de habitantes, mas mais de 200 mil famílias que nem energia não têm. Então, imagina a dificuldade que nós temos para levar mais cidadania a todas essas pessoas. Então, qual é a visão nossa como coordenadores do Programa Espacial Brasileiro? Nós somos uma ferramenta, uma infraestrutura de integração que pode e deve ser usada para o desenvolvimento social e econômico de todo o Brasil. E nós temos também, no ambiente aqui regional, uma característica agora muito pujante, diversos países ao nosso entorno, pegando lá desde o México até o Chile, ou já criaram, estão criando as suas agências espaciais. E nós temos também, do outro lado do Atlântico, um continente que tem raízes históricas fortíssimas conosco, e nós partilhamos esse ambiente do Atlântico Sul com diversas responsabilidades. É a questão do transporte, a questão da segurança aérea, a questão de pirataria, meio ambiente, pesca ilegal. Então, são problemas que nós compartilhamos com os nossos vizinhos de além-mar e principalmente com aqueles também que são da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, existem fortes laços nossos com o continente africano, assim como aqui na América Latina. Para lhes dar um exemplo, agora em Dubai nós defendemos a candidatura de São Paulo para sediar o IAC em 2024, acabamos perdendo para um honroso vencedor, que foi Milão, mas um dos slides que nós mostramos no evento foi que nessa região, nessa parte do hemisfério sul, que pega América do Sul e África, existe um certo vazio de atividades da área espacial, embora seja um mercado crescente e pujante. Então, nós temos realmente muita coisa a fazer e as agências espaciais, particularmente, são umas das entidades que devem puxar esse tipo de evento, e é por isso que nós estamos aqui junto com o Mundo Geo fazendo o Space BR Show. Bom, o Brasil ele deseja
crescer na atividade espacial, porque nós temos muita capacidade já desenvolvida, nós temos esse mercado interno, temos capacidade de produzir, e o que está nos faltando é como inserir essa nossa capacidade nas cadeias de valor globais, porque as demandas governamentais nem sempre elas ocorrem no dinamismo que nós queríamos e nem sempre nós conseguimos dar a carga de trabalho que as indústrias precisam. No setor aeronáutico, nós conseguimos fazer isso e hoje somos um player extremamente relevante. Mas na atividade espacial, nós ainda temos um longo caminho a perseguir, aproveitando o potencial nosso, como, por exemplo, de acesso ao espaço, que é singular. Ao longo de todos esses anos, nós já cumprimos diversas missões com satélites de médio e grande porte, temos trabalhado muito agora com satélites também de pequeno porte, e a tendência é que isso cresça, é uma tendência mundial, e nós temos campo para fazer muitas coisas, aproveitando esse nosso DNA, que vem lá desde a formação de pessoal, no ambiente ali de ITA, São José dos Campos, INPE, todo esse ecossistema que existe ali no Vale do Paraíba, e depois com esse espraiamento que houve pelo país todo. Então, temos cursos de pós-graduação, 7 cursos de graduação, então nós temos todo o potencial para, de fato, desenvolver um programa espacial à altura do Brasil e à altura do que nós podemos fazer no mundo. Aqui nesse mapa vocês podem ter uma ideia de como é que já estão espalhadas esses centros de formação de mão de obra especializada. Inclusive, um destaque forte para esse que é feito em rede, unindo 4 universidades lá no Nordeste brasileiro, uma característica muito interessante. Muita gente acha que o Nordeste, né, só tem comida boa, turismo, música, cultura, mas tem também muita tecnologia e eles estão mostrando isso. Nós temos realizado nesse ano alguns avanços importantes, um deles foi o lançamento do Amazônia 1, o Clédio depois pode falar mais, mas tem uma participação forte das nossas indústrias, que agora têm horas de voo para demonstrar que seus equipamentos são competitivos em escala mundial. Temos a abertura do Espaço Porto de Alcântara, o Brigadeiro vai falar mais especificamente sobre isso, né? Acabamos de realizar agora, 1º de outubro, um teste do maior motor de propulsão sólida já desenvolvido no Brasil. Então, são avanços consistentes nessa busca de autonomia, de mais soberania nas condições de acesso ao espaço. Uma outra característica importante que já vem sendo destacada no Brasil é que até empresa privada já está desenvolvendo um nanosatélite assim, intenso em tecnologia. Então, isso mostra que existe sim mercado, existe possibilidade e nós podemos explorá-lo. Aqui na agência, numa outra forma, uma outra abordagem, nós lançamos a constelação de nanosats, a Catarina, cujo objetivo é mais coleta de dados ambientais, mas que pode ser utilizada para uma série de aplicações. Então, são exemplos de mostrar como o dinamismo existe, seja no setor privado, seja no setor público. E falando em setor público, nós temos muito a crescer, principalmente nas relações que nós temos com alguns dos nossos vizinhos ou de países com os quais nós já convivemos em relações multilaterais. O caso do BRICS é um deles, mas, às vezes, fazer algo juntando todos os países do BRICS é um pouco mais difícil. Mas nós temos, nas relações bilaterais com esses países, algumas iniciativas já em andamento e outras muito promissoras, como é o caso da África do Sul. Recentemente, nós estamos concluindo agora uma missão científica do ITA com a NASA, envolvendo também o INPE e outras universidades, e isso vai servir também para alavancar a nossa participação em programas mais ambiciosos como o Artemis. O esporte, para quem não conhece, é um projeto de um satélite que investiga as condições na alta atmosfera que influenciam certas anomalias que existem aqui sobre o território brasileiro e o Atlântico Sul. Então, é um exemplo de como nós temos sido ativos na área de ciência, tecnologia e inovação. E é por isso que nós resolvemos aderir a essa volta do homem, da mulher, à Lua, nesse esforço conjunto capitaneado pela NASA, mas envolvendo diversas outras agências. Nós estamos por definir qual vai ser o nível de participação brasileira, mas certamente uma delas vai ser no âmbito científico, já usufruindo dessa experiência do esporte e de outros projetos que nós temos lançado. São missões inspiradoras e que nos levam a fortalecer o nosso papel como entidade pública que busca, no final das contas, resolver problemas do cidadão brasileiro, mas problemas que são da humanidade como um todo. Então, recentemente, nós começamos a correlacionar os nossos esforços com
esses objetivos gerais de desenvolvimento da ONU. Muitos desses nossos trabalhos eles já estão linkados com esses projetos, e a nossa ideia é que isso fique cada vez mais claro e que o cidadão brasileiro entenda o quão importante é investir no espaço para si e para a humanidade como um todo. Eu encerro por aqui, nessas breves palavras. A ideia é não tomar mais tempo, abrir oportunidades para que os outros detalhem esses projetos, mas a gente expressa para todos essa confiança que nós temos na capacidade instalada das nossas instituições. Como eu citei, desde os anos 60, nós já fizemos muitas coisas, já lideramos algumas áreas, por conta de dificuldades, seja orçamentárias ou de organização. Nós acreditamos que sim, estamos aquém do que o Brasil precisa. Mas, felizmente, o primeiro passo é realmente esse, a gente ter noção da dificuldade e do desafio e nos organizarmos para avançar. Não vai ser só uma agência espacial, não vai ser só uma esfera de governo que vai resolver isso. É o conjunto de todos esses players e, principalmente, a capacidade nossa de interagirmos com os nossos vizinhos, com outras oportunidades de mercado, capacidade de atrair investimentos, como alguns vizinhos nossos já fizeram. Então, porque se nós fomos realmente muito exitosos no passado, e se nós somos exitosos na área de aeronáutica, por que não também sê-lo no setor espacial? Muito obrigado a todos. Aqui tem espaço. Obrigado, Moura, pela sua apresentação. Acho que você foi muito feliz aí e foi heróica a sua apresentação, por de pouco tempo traçar todo esse panorama do setor espacial e a participação brasileira. Eu acho que vale destacar as iniciativas aqui na América Latina. Quem sabe a gente caminha aí para uma união essas agências espaciais desses países para tornar o continente um pouco mais forte e atrativo, né? Tendo em vista que vários países estão desenvolvendo programas, como o Paraguai, como o Chile, como o México, né? E alguns outros que você comentou. Acho que é por aí, né? E em relação ali no final sobre a gente ter uma missão de integrar os atores e mostrar para a sociedade, principalmente, né, que os investimentos na área são importantes. E, às vezes, a mídia acaba mostrando que é uma coisa um pouco mais glamurosa, né, dos milionários indo para o espaço, que é uma coisa bastante interessante, mas a gente sabe que isso aí é uma pontinha do iceberg do potencial do setor espacial, né, Moura? Quando nós sabemos, por exemplo, que existem startups trabalhando para melhor localizar focos de dengue ou outro tipo de doença utilizando imagens de satélite, aí começa a ficar mais palpável para o cidadão como é que o espaço ajuda. Da mesma forma que eles auxiliam o entregador de comida por delivery ou uma série de outros serviços. Então, o desafio de fato é esse, né? Fazer com que a sociedade brasileira abrace o seu programa espacial e que os nossos jovens, né, as nossas meninas também, estejam cada vez mais vocacionados para entregar a sua capacidade de criação nessa área. Muito obrigado. Exatamente, é ótimo. A gente teve uma informação que o ministro Pontes ele vai poder entrar aqui no evento a aproximadamente umas 3 horas e pouco. Nós vamos passar, então, para a segunda apresentação do brigadeiro do ar Rodrigo Alvim de Oliveira, se ele puder ligar a sua câmera, presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, o CECISE, né, essa famosa sigla aí que quem é mais próximo à área conhece. Por favor, brigadeiro, com a palavra. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, viu? Me ouve bem? Ouço sim, fique à vontade. Então, é um prazer. Boa tarde, senhor Emerson, senhor presidente Carlos Moura, senhor Clésio do INPE, e a todos que nos assistem aí online. Então, é um prazer estar aqui nesse evento, representando a Força Aérea Brasileira e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespaciais. Tá? Vou iniciar aqui o compartilhamento da minha apresentação, que vai ser uma apresentação também muito breve, assim como fez o presidente Carlos Moura, para tentar contextualizar as atividades da Força Aérea na tentativa de engrandecimento do poder espacial do Brasil, não é? Então, eu, como o senhor Emerson falou, sou presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais. Então, essa divisão da Força Aérea procura, então, pensar o futuro e as próximas implementações que a Força Aérea vai adquirir em termos de defesa. Mas sempre preocupados em fazer a junção, a união, a parceria
com as aplicações civis. A gente costuma dizer que o PESE, que é o nosso Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, ele sempre busca utilizar equipamentos duais, que têm aplicação tanto civis quanto militares, né? Buscando, então, essa integração com todo o espectro que o espaço pode oferecer para a sociedade, né? Para sermos um país forte na área espacial, como o presidente Moura comentou, né? Assim como somos na área de aeronáutica, sermos também um país, uma nação forte na área espacial. Então, como fruto dessa união entre o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é gerenciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através da AIB, e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais do Ministério da Defesa, né, a gente tem aqui um rol de iniciativas e atividades que a Força Aérea apoia, né, e tenta implementar. Então, constelações de satélites que a Força Aérea, alguns já tem, alguns estão em contrato e alguns são expectativas futuras, né? O programa de acesso ao espaço, então, com o desenvolvimento de veículos lançadores e operação do sítio de lançamento da Força Aérea. E o primeiro produto efetivo que temos do programa estratégico, que é o Centro de Operações Espaciais, uma parceria entre a Força Aérea e a Telebrás. Então, que foi uma parceria de muito sucesso, que resultou num centro de operações moderno, que eu estou mostrando aqui para os senhores, então, inaugurado em 2020, cuja missão é controlar e empregar os sistemas espaciais, né, visando aumentar a efetividade e eficácia tanto das Forças Armadas como dos demais órgãos da estrutura governamental brasileira. Então, no exemplo do SGDC, que o presidente Moura colocou, atendendo aí em banda larga, diversos órgãos governamentais, escolas, prefeituras, levando aí, então, a integração, né, para todo o nosso território brasileiro, todo esse controle e esse emprego tem sido efetuado a partir dessa nova instalação, desse novo centro que não perde para nada, ele está no estado da arte aí, super moderno, recentemente inaugurado, entre o Ministério das Comunicações, a Telebrás, e a Força Aérea Brasileira. Então, esse é um primeiro produto prático, implantado e operacional do nosso PESE. Com relação ao acesso ao espaço, então, o presidente Moura comentou a iniciativa de lançamento do Centro Espacial de Alcântara, né? Através de um convênio firmado entre a AIB e a Força Aérea. A AIB publicou o edital de chamamento em 2020, que tinha como objetivo identificar as empresas nacionais ou estrangeiras que quisessem realizar operações de lançamento comerciais, né? Então, são empresas comerciais que vão usar o espaço, o centro espacial, para promover as suas atividades de colocação de objetos em órbita, né? Então, nós temos lá a área do aeroporto e o setor de preparação e lançamento. Então, dessa forma, essas áreas aqui foram disponibilizadas às empresas comerciais, né? As empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, que tiverem interesse em participar, aplicaram, então, suas propostas para operarem a partir da área da plataforma do VLS, da plataforma universal e da área do perfilador de vento, bem como da área do aeroporto, né? Não preciso comentar os benefícios que atraem essas empresas comerciais para o Brasil, né? As características do Centro Espacial de Alcântara, que são a baixa densidade demográfica, não há incidência de terremotos, ausência de furacões, baixa densidade de linhas aéreas, tudo isso facilita a operação comercial de lançamentos espaciais, bem como a grande amplitude de azimuts de lançamento que nós temos, né? Então, de Alcântara é possível lançar órbitas polares, órbitas equatoriais, então, e outros centros importantes no mundo não têm essa amplitude tão grande que nós temos aqui em Alcântara. Então, as empresas se veem interessadas, né? Se veem interessadas em trazer as suas operações aqui para o Brasil, ou empresas brasileiras implementarem as suas operações através de Alcântara. A Força Aérea conduziu o processo de avaliação das propostas, né? Então, é muito importante todo brasileiro entender que o que estava em jogo ali, né? O que foi avaliado, o que a gente quis nessa parceria com a AIB, né? As propostas que melhor atenderam os interesses nacionais foram melhor avaliadas, né? Então, o que se pediu? Ampliação da participação de profissionais da Força Aérea, né, para sua capacitação e treinamento, modernização da infraestrutura já existente, melhoria de processos e procedimentos operacionais, aumento da cadeia de lançamentos, né? Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município de Alcântara e região, fomentar o desenvolvimento da indústria espacial brasileira,
que vem a reboque se beneficiando disso, prover atividades de lançamento que são benéficas ao Programa Espacial Brasileiro como um todo. Então, depois de um extenso processo de avaliação, foram definidas, então, selecionadas as empresas que melhor se apresentaram, né, que trouxeram mais benefícios para esse Programa Espacial Brasileiro como um todo, que foram essas 4 aí. Então, da plataforma do VLS, a Hyperion, que é uma empresa americana, a empresa Orion AST, do lançador suborbital, uma empresa canadense, C6 Launch, ficou com a área do perfilador, e a empresa Virgin, com a área do aeroporto. Então, mas não são só essas empresas, essas são as primeiras colocadas, as que tiveram a proposta melhor avaliada, que ofereceram mais benefícios em todos aqueles critérios que eu comentei, né? Mas outras empresas, e brasileiras, inclusive brasileiras, poderão operar também a partir de Alcântara, que participaram desse chamamento, né, participaram desse edital aí, desse chamamento público, apresentaram propostas, né? Aqui foi o dia do anúncio das empresas, das 4 empresas selecionadas. Participou, então, o presidente Carlos Moura, com o tenente brigadeiro Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, convidando as empresas selecionadas para iniciar agora a fase de negociação contratual. E agora, falando sobre o futuro, né, o que tem pela frente? Já está publicado, em abril de 2021, um novo edital de chamamento público para atrair empresas agora de maior porte ainda, para operar, me chamamos da área 4, é uma área que está previamente, né, iniciou a sua edificação, e a empresa pública, a empresa comercial que assumir, vai finalizar e vai ter um centro espacial, então, de maior porte, para operar também a partir de Alcântara. Além do centro de lançamento, falo agora sobre os satélites, né? O projeto Lessônia foi assinado o contrato em dezembro de 2020, né? Um projeto de satélite de sensoramento remoto através de radar. Então, parte integrante do PESE, são 2 satélites que foram contratados, a empresa que foi selecionada foi a empresa ICI finlandesa, né? Os satélites serão lançados ano que vem, e a partir de 2022, então, a Força Aérea vai estar operando, né, mais um grupo, mais uma constelação de satélites. O sistema Carpones, que é um sistema de sensoramento remoto agora óptico, né? Também está sendo revisado seus requisitos, e temos esperança de podermos lançar no futuro próximo mais um edital para atrair empresas, atrair a indústria, né? E a Força Aérea também ter um sistema de sensoramento remoto que dê imagens de alta resolução, né? Com alta capacidade de zoom, que a gente possa fazer reconhecimento de veículos, controle de fronteira, detecção de atividades ilícitas, detecção de mudanças no terreno. Então vai ser um sistema também muito importante para aplicação civis e militares, né? O presidente Carlos Moura comentou, nós tivemos a notícia aqui, e está aí o link do portal da Força Aérea, o primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50 foi realizado no DCTA dia 1º de outubro. Então, isso significou um avanço muito importante para o Brasil como um todo, tanto para a Força Aérea quanto para a indústria, né? Uma etapa vencida depois de muito esforço e trabalho. Projeto do IAE, com execução pela empresa Avibraz, sofrendo embargos de insumos, superando desafios. Para terem uma noção, é o maior motor foguete fabricado no Brasil até hoje. Ele tem 12 toneladas, né, de propelente. O maior, até então, tinha 7 toneladas e 300. Então, é um avanço grande. Isso vai possibilitar atingir metas importantíssimas para o Brasil, para o Programa Espacial Brasileiro como um todo, né? Então, o motor S-50 ele será utilizado no veículo VS-50, que é um veículo intermediário também, que serve também de apoio como trampolim para se atingir depois o VLM. Então, foi um sucesso significativo para o Brasil, para a Força Aérea, para o MCTI. Então, com isso, eu tracei aqui o panorama resumido de todas as atividades que estão previstas no Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, né? Então, o Centro de Operações Espaciais, que já é um sucesso, já está em plena operação, parceria da Força Aérea com a Telebrás, né? O projeto de veículos lançadores, chamamento público para incremento da capacidade do Centro Espacial de Alcântara, com a incorporação de empresas comerciais que vão fazer os seus lançamentos, aumentando a cadeia de lançamentos e trazendo benefícios industriais, socioeconômicos para a região e de capacitação e treinamento para a Força Aérea, e os satélites que a Força Aérea está adquirindo e pretende adquirir no futuro próximo. Então, senhores, era essa mensagem que eu vim trazer, uma mensagem de positividade, né, de esperança no futuro,
de confiança em que o Brasil está avançando de forma efetiva e objetiva na área espacial, tanto na parte da indústria quanto na parte de operações militares, tanto na parte acadêmica. Então, nós temos conseguido sucessos efetivos, né? E eu desejo votos aí de sucesso para o evento dos senhores. Senhor ministro, já o vejo aí, encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra aí para o senhor Emerson. Muito obrigado. Tudo bem, brigadeiro Rodrigo, muito obrigado aí pela sua apresentação e seu otimismo aí é contagiante. Parece que as coisas estão começando a acontecer aqui no Brasil e assim como no mundo, né? Então, eu acho que você enfatizou também que não são só 4 empresas, são as primeiras que foram habilitadas, mas outras virão. E com certeza, esses dias eu fui chamado para fazer um painel para delivery com drones e já estou convencendo, um painel de empresas que captam investidores e tecnologia para a área de logística. Eu acho que nós podemos considerar que a área espacial também já vai ser um modal logístico, que na medida que os lançadores possam levar para o espaço satélites de diversos tipos, né, e viabilizar, às vezes, o trabalho de uma startup, por exemplo, numa cidade brasileira que queira colocar um satélite em órbita, um satélite e poder trabalhar sendo levado para lá e operado por outras empresas, né? Eu acho que essa cadeia produtiva ela é fantástica. Muito obrigado pela sua apresentação, viu? Obrigado, senhor. Tá bom. Bom, queria passar a palavra para o ministro Marcos Pontes, que está com a gente, né? Tudo bem, ministro? Boa tarde aí, boa tarde a todos. Então, sempre um prazer poder participar, falar sobre o nosso programa espacial, sobre as atividades espaciais. Agradeço aí a oportunidade, né? Parabenizar a todos da organização do evento. E me colocar aqui à disposição, né, para responder, que eu tenho tanta coisa para poder falar disso que eu não quero nem começar falando aqui para não ocupar o tempo. Vocês vão me guiando aí no que vocês querem que eu comente, né, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo e tem muitas novidades também, né, no ponto de vista internacional, das participações do Brasil, né, em diversos programas e possibilidades. A gente acabou de vir lá de Dubai, né, da Semana do Espaço em Dubai, do Congresso, né, da AIF, ou seja, tem uma série de possibilidades aí. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer para 2024, né, o encontro do International Astronautical Congress, mas com certeza a gente vai conseguir uma hora dessa, vai vir ao Brasil, né, e vai ter muito impacto positivo. Mas, independente disso, o nosso programa segue aí a passos largos. Eu espero eu conseguir chegar. Agora eu estava num evento lá com o pessoal de Santa Catarina, no lançamento do Centelha 2, inclusive isso também tem a ver aqui com nossa parte de espaço, incentivar novas startups no Brasil. Mas vamos lá, eu vou deixar para vocês conduzirem aí que eu vou falando aqui à medida que eu for sendo acionado aqui no painel. Tá ótimo. Não, eu acho que, independente da gente não ter conseguido trazer esse evento mundial para o Brasil, eu acho que, enquanto isso, nós vamos criando força aqui no Brasil e na América Latina e mostrando para a sociedade latino-americana o potencial da área espacial, até que a gente possa, no futuro, trazer um evento global para cá, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente tínhamos 3 apresentações previstas, agora eu acho que a minha sugestão é que o Clésio faça a sua apresentação pelo INPE. Nós já tivemos da EB, tivemos do DCTA, aí o Clésio faz a apresentação e depois nós vamos ter um tempo para um bate-papo. Pode ser, ministro? Clésio, é contigo, Clésio. Obrigado, Emerson, ministro. Muito bom vê-lo aqui. É bom sempre ter o senhor junto da gente, que é um incentivador do Programa Espacial Brasileiro e um exemplo para a gente. O Emerson, o que me pediram foi para fazer alguns comentários e eu preferi, ao invés de fazer uma apresentação, porque eu já imaginava que o Carlos Moura faria a apresentação mostrando parte do que o INPE faz, e ele fez uma apresentação muito boa, muito completa. Eu resolvi me focar no tópico desse debate, que é a questão da cadeia produtiva. Nós vemos que nós temos um projeto, a Agência Espacial tem uma ideia muito clara do que é o Programa Espacial Brasileiro, e o PESI também. A defesa, no ponto de vista de planejamento, está bem organizada, tem os seus programas muito bem estruturados,
tem claramente o que vai fazer nos próximos 10, 15, 20 anos, apresenta cronogramas e faz os seus desembolsos adequados. Na parte civil, contudo, o último programa decadal que nós tivemos para o setor espacial, ele monta da década de 70. O ministro tem feito um esforço, o ministro está aqui presente, ele tem feito um esforço tremendo para estabelecer a governança do setor espacial civil, a parte civil do setor espacial brasileiro. E ainda nós não logramos o sucesso que nós gostaríamos de ter. Outra coisa importante de se falar é a questão orçamentária. O ministro, outro exemplo do que ele tem feito, é um esforço gigantesco para aumentar a participação do setor espacial no PIB brasileiro, inclusive está no último plano do programa espacial, duplicar o orçamento do setor espacial para a aplicação no setor, né? E não conseguimos êxito, por alguma razão que ainda desconhecemos. Veja, isso do ponto de vista macroeconômico e de política de longo prazo, ele, em certa medida, traz alguma dificuldade para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva do setor espacial brasileiro. É óbvio que, se você olhar as iniciativas do Ministério, algumas iniciativas da Agência Espacial para popularizar o programa espacial através trazendo as universidades para o programa Catarina, por exemplo, como um sucesso aí, que o Moura apresentou bem, você tem uma ampliação de mercado. Mas já é sabido que o grande setor do programa espacial brasileiro, o grande fomento do setor espacial brasileiro vem da área de aplicações. E nós precisamos, de fato, de entender o programa espacial como um todo, na parte de lançamento, que tem sido feito com a base de Alcântara, que agora entrou em operação e já tem as 4 empresas que foram as vencedoras dessa primeira fase, as 4 primeiras empresas, como diz o Rodrigo, né? E temos também os satélites, a competência já de desenvolver satélites de grande porte e médio porte estabelecidas no país, aqui dentro do INPE. Nós lançamos, em fevereiro desse ano, o satélite Amazônia 1, lá da Índia, da província de Chennai, da base de Sriharikota, e mostrando que temos capacidade de dominar equipamentos de 3 eixos, capacidade de apontar. O que falta para o nosso programa espacial, na minha visão, é 2 elementos, além do que eu já falei, né? O trabalho que o ministro está fazendo, que é estabelecer a governança, e ele já está fazendo, então parabéns, é um grande passo. O segundo é envolver o plano decadal, que eu já falei isso na última reunião que nós tivemos do Plano Nacional do Espaço, na AEB, quando nós estiveram presentes a Associação das Indústrias Espaciais, o próprio INPE, a AEB, a Defesa e o próprio Ministério, nós discutimos isso. Eu, mais uma vez, insisti na questão da necessidade de ter o que os americanos chamam de Decadal Survey, que é aonde nós queremos chegar na próxima década. E aí envolver todo o setor para estabelecer isso. Então, tirando essas 2 coisas elementares, precisamos estabelecer mercado. O mercado precisa ser feito. O Ministério tem feito, de novo, vou fazer, não é porque o ministro está aqui, eu já tinha previsto falar isso antes. O nosso Ministério, o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem uns programas de trazer o mercado para dentro do programa espacial, trazer a inovação para dentro do Ministério como um todo. Eu vou falar só do setor espacial, que é o que me compete, não me compete falar dos outros setores. Mas ele tem feito isso com todos os setores. E com o setor espacial não é diferente. A grande diferença do setor espacial para os demais setores é que o setor de aplicações no mundo, tirando a parte de defesa, é essencialmente privado. Mas o setor de lançamento e satélite é essencialmente governamental.
o grande fomento desse setor do segmento de satélites, do segmento de foguetes, é governamental. Então, é importante que o nosso governo apoie o nosso ministro e o presidente Carlos Moura, nesse sentido também, e aí, obviamente, a defesa, na medida certa, para que o setor cresça, para que, de fato, o orçamento adequado seja entregue para que a gente possa definitivamente cumprir o nosso papel. Se você olhar os indicadores, o INPE hoje, nós entregamos o Amazônia 1 com 240, 250 pessoas diretamente trabalhando no satélite Amazônia 1 em toda a cadeia produtiva, e que inclui parceiros da empresa e todos eles que já foram mostrados pelo o Carlos Moura aqui. A NASA, ou a ESA, ou qualquer agência de peso, não consegue fazer esse satélite com menos de 1.000 pessoas. Eles empregam muito mais mão de obra do que nós empregamos. Nós fazemos a mesma coisa que eles com menos, por conta também da nossa capacidade criativa e resiliência que nós temos. Mas isso precisa se sustentar ao longo do tempo. É necessário que o Programa Espacial Brasileiro seja financiado adequadamente do tamanho que ele deve ter. Não adianta jogar nas costas do ministro o programa espacial, dizer o ministro é astronauta, se vira e faz tudo sozinho, porque sem o devido recurso financeiro, por mais boa vontade que tenha o ministro, que tenha o Carlos Moura, não teremos um programa espacial adequado. É importante haver apoio político ao Ministério. Esse é um ponto fundamental. E aí, o apoio político tem que vir demonstrado com o devido recurso entregue ao Ministério para que o ministro possa trabalhar adequadamente. Além disso, dentro do INPE, aí eu vou falar um pouco interna corpore, nós tínhamos uma visão nesses últimos 60 anos, o INPE veio crescendo organicamente, muito organicamente, chegando ao ponto, um pouco antes da minha gestão aqui como diretor, de estar muito próximo ao modelo universitário. Então, felizmente, eu já havia proposto isso quando me candidatei a diretor lá em 2016, e felizmente o antigo diretor que esteve aqui presente, ele fez uma reforma interna também alinhada com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que permitiu o INPE se modernizar. O INPE hoje é, de fato, uma ICT. Ele é, de fato, uma ferramenta capaz de buscar na universidade o conhecimento, articular internamente e entregar para a sociedade um produto. Por exemplo, o Amazônia 1, por exemplo, o Biomas BR, uma iniciativa do Ministério, por exemplo, o Adapta Brasil, verifique no site, dá um Google, Adapta Brasil, você vai ver as entregas que nós estamos fazendo. E também o apoio que nós estamos fazendo às universidades com o próprio Catarina, com a própria cooperação com a NASA e o ITA, nosso outro grande parceiro, no esporte, na missão esporte, e várias outras. E internamente, agora, quando foi feita essa reforma, o INPE conseguiu desacoplar a parte de infraestrutura de pesquisa da parte de pesquisa em espaço e pesquisa em ciência terrestre. Agora, nós conseguimos organizar de modo que nós estamos desenvolvendo, nesse momento, plataformas de 10 quilos, plataformas de 30 quilos e plataformas de 100 quilos, a famosa P100, que alguns já chamaram no passado de PMM Light, ou PMM menor, reduzida. Então, veja, sabendo que o mercado está indo para essa linha de pequenos satélites, nós estamos adequando os desenvolvimentos institucionais do INPE, e agora muito mais efetivamente, para as necessidades do mercado. Mas, de novo, insisto, isso só vai dar certo se o governo financiar adequadamente o Ministério, e aí o programa for apoiar o Ministério, e apoiando, financiando adequadamente, né? Dando as ferramentas que o ministro precisa para ele atuar. E aí sim, com essa cadência de pequenos satélites, colocando um satélite de grande porte a cada 4 ou 6 anos, dependendo de um plano decadal, orientado pelo Ministério de acordo com a necessidade.
Então, outro ponto importante, Emerson, de falar nesse sentido, qual seria essa missão de grande porte? Qual seria a próxima grande missão que vem depois do Amazônia 1? Eu ouvi muito a orientação do ministro nesse sentido. O ministro sempre fala uma frase que me marcou bastante, que nossas instituições têm que ser a ferramenta para os demais ministérios. Diante disso, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a direção do INPE foi viajar e conversar com o presidente da ANAC, da ANEEL, do Operador Nacional dos Sistemas, do Sensipan, do CEMADEM, o diretor do CEMADEM, e todas as instituições que dependem do setor espacial. Também, através do Ministério, eu tive a oportunidade de conversar com o Gabinete de Segurança Institucional para provocar o gabinete para fazer um estudo. Nós fizemos um estudo, Emerson, publicado agora, coordenado pelo Ministério, através do Brigadeiro Mangrich, foi o relator desse estudo, que mostra que o Brasil tem hoje 485 demandas de Estado na esfera federal de produtos espaciais. 485 demandas claras, declaradas pelos próprios ministérios, o que mostra que estava certo o ministro. Nós somos uma ferramenta, nós somos absolutamente transversais. Agora, aí tem aquela competição, né? O ministério tem aquela necessidade. Eu falo qualquer ministério, não falo do nosso. Peguemos, por exemplo, aleatoriamente, o Ministério da Saúde, que pode parecer que não está conectado ao espaço, mas está intimamente conectado. Ministério da Saúde. Ele tem uma demanda clara de saber para onde vão as fumaças quando tem queimada para poder distribuir adequadamente nos postos de saúde, supri-los adequadamente. E veja, eles usam isso usando as nossas combinações que tem aqui no INPE, que são as imagens de satélites combinadas com as previsões do vento, levando as plumas para cima da cidade, fazendo a previsão e a prevenção do sistema de saúde. Já é um cliente do INPE, já trabalhamos com o Ministério da Saúde. Agora está documentada isso através de uma demanda. E são outras N, 480, mostrando a transversalidade do programa espacial. Mas esse ministério tem essa emergência para resolver o seu problema. Como que você conjuga isso, Emerson? Essa emergência com a necessidade de planejar o longo prazo. O recurso deve vir agora para atender o Ministério de Saúde, ou ele deve ser aplicado no setor espacial para resolver o problema em longo prazo. Então, tem essa dicotomia do que ele necessita imediatamente versus o que é estratégico. E isso, de novo, por isso a necessidade de um plano decadal, porque não vai se conseguir dar uma guinada de uma hora para outra. Então, e aí entra a cadeia produtiva. Nós podemos fazer um processo... Clésio, nós vamos ter depois, no próximo painel, vai ser um painel até com a participação do Adeildo, do INPE, que vai ser uma discussão especificamente sobre a cadeia produtiva. Acho que já estou fazendo uma propaganda do próximo painel aí, né, para a gente detalhar mais isso, tá bom? Ótimo! Porque a gente está recebendo umas perguntas aqui. Normalmente, quando eu faço essas apresentações estilo Cortella, assim, onde eu faço as pessoas olharem para mim, aí elas costumam fazer mais perguntas. Boa estratégia, boa estratégia. Então, para fechar, eu já estou encerrando. A última parte nós precisamos criar mercado. Precisamos criar mercado. E aí vem outra ideia fantástica que nós tivemos em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a BIG, a Base de Informação Georreferenciada, que é um sistema onde ficam todos os dados de satélites, não simplesmente o dado satelital, mas a supercomputação associada ao dado de satélite, a previsão numérica, a previsão climática, o cadastro rural, tudo isso num grande sistema para servir de ferramenta. E aí sim, com isso, oferecer o insumo necessário para a formação de mercado do setor espacial. Mas nós temos que reforçar o setor de aplicações. É importante que nós, do setor espacial, entendamos que
o setor espacial começa no desenvolvimento de um satélite ou de um foguete, mas ele vai até a aplicação. E é isso que o usuário final enxerga. O usuário final não enxerga o satélite lá em cima. O usuário final enxerga o GPS, enxerga o Google, enxerga o Waze, ele enxerga a previsão do tempo no seu celular. Então, esse é o agregador de valor. É aí que está a maior parte econômica. A grande fatia é de comunicação e depois observações da Terra são outras fatias que dominam o mercado. E a grande fatia, 40% do mercado do setor espacial, 60%, 40%, chegando até 60% em alguns países, é das aplicações. Então, fortalecendo as aplicações, nós faremos o que nosso ministério costuma dizer, gerar nota fiscal. Aí nós temos que pensar num grande fundo. Um grande fundo para financiar o setor espacial, para financiar o que a gente chama de bancada. Ter na bancada, na indústria nacional brasileira, sensores de bordo que meçam água. A água é uma demanda que vem forte. Todos o setor energético, setor da agricultura, setor de irrigação, setor de proteção civil com deslizamento de solo, todo mundo quer saber de água, e água vai ser uma coisa mais cara que petróleo no próximo século. Com isso, com essa palavra final, eu repito 3 vezes para ficar na memória: água, 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 preparem-se. Isso vem forte. Nós temos entrevistado mais de 30 instituições para o nosso planejamento estratégico, e água é um satélite que deve vir no próxima década aí. Essa, pelo menos, é a nossa recomendação. É óbvio que vamos seguir a orientação de governo. Com isso, agradeço, Emerson, obrigado, e espero ter contribuído para a discussão sobre a cadeia produtiva no setor espacial. Não, ok. Eu vou pedir só que você fique com a câmera ligada, Clésio. Pois não. O brigadeiro também possa ligar a sua câmera e o Carlos Moura, da EB, para a gente fazer uma discussão agora. Temos algumas perguntas que chegaram, né, e em relação a... Eu queria fazer só uma retificação aqui, eu coloquei como apoiador o Centro de Informações do Galileu no Brasil, né? Esse centro já está instalado, assim como está instalado no México e no Chile, e é o brasileiro que apoia. Espero até que no próximo Space BR Show, o do Chile e o do México também nos apoiem. Mas eu queria, então, fazer uma... Nós temos um tempo ainda para conversar, né? Eu acho que essa colocação do Clésio foi bem enfática em relação às verbas governamentais, né? Nós temos a percepção que existe um elemento novo na cadeia, no tal da tríplice hélice, né? Temos a indústria, temos a universidade, né? Temos o governo e agora a iniciativa privada, não exatamente a que constrói satélites ou que faz foguetes, mas os investidores, né? Nós vamos ter um painel sobre investidores aqui no Brasil, que já estão entrando no setor, e alguns investidores estão inscritos no evento. Aqui a gente já sabe que esse movimento de investimentos privados é forte, né? Eu acho que isso vem chegar aí para alimentar essa necessidade de recursos, né? que tem que existir na área. Na área espacial não tem nada muito barato, por mais que o satélite não seja tão grande, ele seja menor, o investimento é necessário, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria deixar, então, o ministro fazer um comentário e tem algumas perguntas para fazer também. Ministro, por favor. Só o seguinte, assistindo, eu queria fazer o seguinte, para dar antes da gente entrar nas perguntas, okay. Dar um norte, fazer um tipo de um overview aqui do ponto de vista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a respeito do que a gente tem pensado no programa espacial e o que eu vejo aí como perspectivas interessantes. Eu acho que isso vai dar, inclusive, margem para aparecer uma série de perguntas interessantes também. Primeiro, é importante levar em conta o seguinte, o futuro, né, a gente já está vendo agora, e o futuro vai ser cada vez mais ligado ao conhecimento, ligado à ciência, tecnologia e inovações. Não tem como fugir disso. Isso é o futuro do planeta como um todo. E dentro desse universo, a gente tem o setor espacial. Quando a gente pensa sobre o Brasil, a gente já vê a necessidade, como o Clésio falou, mais de 400 demandas aí de outros ministérios, mas se pensar no Brasil como um todo, tem muita coisa para a utilização do programa espacial, e quando a gente pensa na nossa espaçonave Terra aqui, né, nós temos muito mais. Então, o futuro também é ligado ao espaço, né? Isso são duas coisas, afirmação, não tem escapatória disso aí.
Você pode até falar que, pô, você tem uma certa tendência, né, por ser astronauta, por ser do espaço, por ser do setor espacial, mas não, isso é claro e evidente essa necessidade. E aí, eu queria só mostrar o que a gente tem, falar sobre o que a gente pensa aqui no Ministério, em termos de 6 eixos, né, de desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, mas isso é sempre pautado, vamos dizer assim, por 4 critérios, né, ou 4 variáveis que entram em tudo isso aí. Primeiro, o Clésio falou bastante, é a questão de orçamento. O segundo é a questão de pessoal, ou qualificação de pessoal também. O terceiro é com relação à coordenação, à governança desse sistema inteiro. E o quarto, com relação à legislação necessária. Tem que sempre pensar que isso aí é um sistema. Não existe bala de prata. Você fala assim, eu vou fazer uma coisa e isso vai resolver tudo. Não tem como. Tipo, vai falar assim, olha, eu vou ter um orçamento gigantesco. Se não tiver pessoal, coordenação, não tiver a legislação adequada, não vai ter resultado positivo. Ou seja, esse sistema ele é controlado, vamos dizer assim, com essas 4 variáveis, elas entram em tudo. E quais são esses 6 eixos? Né? Primeiro, eu queria ressaltar uma coisa que o Clésio falou, né, que talvez tenha passado desapercebido, mas o Ministério ele tem uma missão muito específica, que é produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E o Programa Espacial ele entra diretamente nisso. E baseado nessa missão, nós temos uma série de tecnologias, a gente chama de tecnologias prioritárias, são 5 grupos de tecnologias. Tecnologias, para dar um exemplo aqui, tecnologias prioritárias tem uma portaria sobre isso. Tecnologias estratégicas, onde entra aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, segurança pública, segurança de fronteiras, tecnologias para produção, para produzir recursos para o país, onde entra aí tecnologia para a indústria, para o agronegócio, para serviços, para a infraestrutura, para comunicações, onde entra tecnologias para desenvolvimento sustentável, né? Por exemplo, entra bioeconomia, energias renováveis, toda a parte de tratamento de resíduos sólidos, poluição, meio ambiente, etc., tecnologias para qualidade de vida, como que faz para chegar a tecnologia onde as pessoas moram, para a gente poder ajudar as pessoas lá. Então, isso é tecnologias para saúde, tecnologias para pessoas com deficiência e doenças raras, tecnologia para segurança hídrica, né, e tecnologia para saneamento básico, ou seja, como que a gente chega lá com a tecnologia onde as pessoas moram. E, finalmente, essa é importantíssima para o setor espacial também, são tecnologias habilitadoras, aquelas tecnologias que permitem sistemas mais complexos. Sem essas, é muito difícil de desenvolver sistemas no país, né, que atendam ao programa espacial e atendam à competitividade do país no exterior. São essas, por exemplo, tecnologias para inteligência artificial, segurança cibernética, internet das coisas, materiais avançados, nanotecnologia, biotecnologia, ou seja, são aquelas tecnologias que permitem, né, a construção de sistemas mais complexos. Com isso, o Ministério tem investido, né, canalizado nessas direções em termos de tecnologias. E no programa espacial nós trabalhamos com 6 eixos. Quais são esses eixos? O primeiro eixo é a parte de infraestrutura. Isso inclui não só infraestrutura de pesquisa, de equipamentos de desenvolvimento, como o laboratório, o LIT, lá no INPE, tem uma ampliação do LIT que precisa ser feita, e uma série de outros laboratórios. Também entra nessa infraestrutura de lançamento. Então, isso aí, o Centro Espacial de Alcântara é o maior projeto nesse setor de torná-lo comercial e com todo o cuidado, né? Lembrando que é uma base aérea também, isso tem que ser feito de uma forma gradual, de uma forma adequada para o país, para atendendo a soberania do país, e isso pode ser perfeitamente feito, já está sendo feito. Agora, o nosso trabalho, e isso associa aí com a parte de orçamento também, não adianta eu ter um centro de lançamento lá, que eu faço lançamentos comerciais, e o recurso do centro de lançamento, para cada lançamento, vai para a Conta Geral do Tesouro, né? Vamos dizer, para a Caixa Única do Tesouro. E aí fica a mesma dificuldade que a gente tem do financiamento do Programa Espacial no Brasil, isso é histórico, sendo feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações ou pelo Ministério da Defesa, né, e com os orçamentos reduzidos. Então, a gente ficaria patinando da mesma forma. O que precisa é se ter uma entidade, mais propriamente dito, uma empresa pública, né, independente e temporária, para que
faça esse gerenciamento lá e com esses recursos entrem, sejam trabalhados por essa empresa, sejam reaplicados no programa espacial, aplicados no entorno de Alcântara. A gente já tem trabalhado com o Plano de Desenvolvimento Integrado de Alcântara para melhorar todo o entorno, melhorar a vida, inclusive nós temos feito coisas lá de 30 anos, de atraso de 30 anos, por exemplo, há 36 anos para fazer a titulação de terra dos quilombolas, como a Comando Aeronáutica fez e está fazendo. 20 anos para ter o acordo de salvaguardas, para poder fazer a comercialização, né, de voos de Alcântara de uma forma mais viável economicamente, foi feito, e assim por diante. Mas isso tudo não vai chegar a lugar nenhum se a gente não tiver uma empresa ou uma organização que possa trabalhar esses recursos sem voltar para o caixa único, senão a gente cai num problema semelhante ao dos radiofármacos. A gente teve aqui, o que acontece, o problema é exatamente o mesmo. Então, Centro Espacial está sendo desenvolvido na parte de infraestrutura. Primeiro eixo. Segundo eixo, nós temos a parte de sistemas espaciais como um todo. Isso inclui satélites, outros sistemas espaciais. A participação do Brasil no Artemis, por exemplo, vai abrir uma janela muito interessante. Nós temos a capacidade de desenvolver satélites no Brasil, nós temos capacidade de desenvolver subsistemas para espaçonaves também, né, que podem ser estações espaciais, instalações em Lua, Marte, etc. E tudo isso vai esquentar, vamos dizer assim, esse mercado como um todo. Mas isso não se faz se não tiver um orçamento adequado, primeiro para a parte pública, e um orçamento adequado vindo de outros setores, o setor privado, fundos, como o Clésio citou, e etc. Nós estamos vivendo um momento agora, é mais ou menos como fosse um delta pensando em orçamento, como fosse um delta de Dirac com -1, sabe, para quem gosta de matemática aí, né? Ou seja, a gente bateu no fundo do poço ali, agora só tem um lugar para ir, para cima. E a melhoria, o Paulo Guedes diz, né, e eu confio que ele vai melhorar o orçamento do Ministério no ano que vem, se for cumprida o PELOA como está agora, né, então vai haver uma melhora no orçamento. Lembrando que o orçamento do Ministério é uma coisa que serve para ajudar na parte de custeio das unidades, etc. E tem o FNDCT. Então, para o FNDCT, por exemplo, ano que vem, no mínimo, são 4,5 bilhões que entram a mais para projetos. E esses projetos, falando em subvenção para pequenas empresas, falando em melhorias de laboratório, como eu falei, uma série de coisas. Ou seja, isso aí vai mudar o cenário. Por isso que eu falo que a gente está nesse delta de Dirac, que é o contrário, que, graças a Deus, passando por essa situação. Mas tem outra coisa, tem pessoal, por isso o envolvimento das universidades, trazer Olimpíadas, como Olimpíadas de Satélites, que a gente fez a primeira Olimpíada de Satélites, para movimentar esse pessoal das universidades, para começarem a pensar, e pensar também em foguetes. A gente vai fazer Olimpíadas de foguetes, trazer as universidades para dentro do sistema como um todo, e fomentar lá atrás, lá no ensino fundamental e médio, também a ciência e tecnologia para motivar esses jovens para as carreiras, que agora é um novo momento que a gente tem vivido. Terceiro eixo é o eixo de foguetes. Eu falei da Olimpíada de Foguetes, o desenvolvimento que já está sendo feito há tanto tempo no Brasil, que ele precisa desarrolhar, vamos chamar assim, não estou falando em espanhol, não, estou falando em português mesmo, tirar essa rolha que prende esse sistema há tanto tempo e começar a trabalhar para desenvolvimento de sistemas, subsistemas no Brasil, com o setor público e com o setor privado. A participação do setor privado é extremamente importante, startups, pequenas empresas entrarem nesse mercado. E por isso que o Ministério tem também programas. Eu acabei de vir do lançamento do programa Centelha, lá em Santa Catarina. E o programa Centelha, o Startup Brasil, os editais da FINEP, os editais de inteligência artificial, uma série de sistemas. Eu lembro que eu falei das partes de tecnologias habilitadoras. Todas essas empresas novas trabalhando, entrando, e a gente colocando a atração no programa espacial, a gente vai ter uma mudança de cenário considerável nisso aí. Aí vem o quarto eixo que é extremamente importante, que são as aplicações. Aplicações de espaço, aí onde tem grande parte dos recursos para essas pequenas empresas e startups trabalharem, e isso, sem dúvida nenhuma, se aplica tanto no setor privado quanto no setor público. A gente presta serviço para praticamente todos os ministérios, como o Clésio falou. Agora, seria muito interessante que a gente tivesse um certo pagamento por esse serviço para retornar dentro do setor. Então, quando a gente presta ali para um trabalho junto, sei lá, para fazer monitoramento de obras, isso pode retornar, sem dúvida nenhuma, para dentro do setor.
Então, esse é uma questão que tem sido pensada tanto na governança, que é o outro eixo aí, na parte de governança e legislação. Então, o Mangrich tem trabalhado lá, junto com o Paulo Alvim, junto com a Agência Espacial, tanto na parte da política nacional, a Política Nacional de Espaço, né, a Estratégia Nacional do Espaço, a Lei Geral de Atividades Espaciais, para englobar as atividades comerciais e todas essas novas legislações para entrada de recursos de fora. Eu tenho uma secretaria própria para isso, que é a CEFIP, Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos, para justamente criar mecanismos legais de se trazer, né, recursos para dentro do programa. Isso é feito com o Marco Legal da Inovação, nós temos o Marco Legal das Startups, que lançamos também, uma série de possibilidades de fazer lei a questão de endowments, lançamos também, debêntures incentivadas, toda uma parte. Aliás, tem um site que eu queria lembrar a pessoa dar uma olhadinha, chama invest.mcti.gov.br, invest.mcti.gov.br. Tem muita coisa interessante lá sobre essas possibilidades. No quinto eixo, a gente precisa também trabalhar as nossas parcerias. Então, como que a gente consegue fazer parcerias internacionais, parcerias dentro do país e fora do país, inclusive para fomentar esses fundos? No momento que a gente usa o programa espacial para melhorar o monitoramento de desmatamento, monitoramento de uma série de coisas, tem uma série de fundos internacionais que são interessados nisso. A gente precisa trazer esses recursos também, e isso é feito através de parcerias com outros países, como a gente fez com o Artemis, com outros países que estão indo para missões de deep space e assim por diante. Ou seja, essa capacidade de parceria do país também é muito importante. Quando a gente trabalha todos esses eixos, né, em conjunto, a gente tem aí resultados que são sinérgicos para o país. E lembrar que é sistema, a gente vai ter que trabalhar todos eles, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, com inteligência, com planejamento. Então, isso que a gente tem feito no Ministério. Agora, entrando o orçamento do FNDCT, já vai ajudar. Entrando, a gente já preparou todo esse sistema para poder entrar orçamentos de fora também. Então, o trabalho de casa a gente fez. Agora é uma questão de entrar recursos e da gente se juntar para fazer tudo isso funcionar da forma adequada. Eu só queria fazer esse preâmbulo aí geral, né, para dar alguma margem, ideia, comida para pensamento, vamos chamar assim para o pessoal, e também para as perguntas. Obrigado. Imagine, ok. Bom, nós estamos com o tempo meio estourado, mas a gente vai avançar um pouquinho no outro painel, depois a gente negocia com os outros palestrantes da cadeia produtiva, porque inclusive algumas questões, algumas perguntas que vêm relacionadas à cadeia produtiva, nós vamos conversar no segundo painel com empresários dessa cadeia produtiva. A gente sabe que hoje o mercado não é nacional, o mercado é global. As empresas brasileiras, inclusive, têm que se preparar para trabalhar fora do país. E também vão aceitar que as empresas internacionais venham trabalhar aqui. Eu acho que não tem essa divisão de fronteiras, isso pelo menos é o que eu penso, né? Tem uma pergunta que veio, eu estou fazendo uma reformulação em relação, até uma pergunta para o Brigadeiro Rodrigo, mas para todos, né? Existe, às vezes, um entendimento que, puxa, o Brasil faz satélites, né, como o INPE já fez, com todas lá as particularidades, mas também foi adquirido agora um satélite grande para fazer um monitoramento mais preciso, principalmente das fronteiras, né? E a gente sabe que tem centenas, milhares de satélites no espaço, e não existe essa divisão de nós vamos fazer os nossos satélites e só vamos fazendo só nossos satélites, a gente não precisa investir nos satélites de fora, as coisas não funcionam exatamente assim, né? O que orienta, eu acho que os investimentos é a necessidade. Se há uma necessidade, se nós podemos resolver essa necessidade com um investimento nacional, no prazo adequado, vamos fazer. Mas se não há essa possibilidade, vamos adquirir tecnologia já de fora. E eu queria até perguntar para o Brigadeiro Rodrigo, né, em relação a esse assunto, qual é a sua opinião e deixar à vontade ao seu comentário. Sim, o seu Emerson, é uma questão muito importante essa, né? Além do que o senhor comentou, da questão de estar com a tecnologia pronta e atendendo no prazo adequado, tem a questão também do orçamento, né? Como o senhor Clésio falou e o senhor ministro falou, a Força Aérea depende exclusivamente do orçamento governamental. Então, às vezes o custo sendo maior, o prazo sendo maior e o nível de tecnologia ainda não estando adequado, ou seja, não atendendo ao requisito, como você falou, porque a Força Aérea tem uma missão a cumprir.
E a Força Aérea, historicamente, eu falo pela defesa, especificamente pela Força Aérea, historicamente sempre se empenhou ao máximo em adquirir, né, no Brasil a capacidade. Então, se a gente puder comprar de uma indústria nacional, lógico que a gente vai optar. Nas compras internacionais que a Força Aérea faz, sempre buscando, o senhor ministro conhece esse processo que a Força Aérea aplica, de trazer a transferência de tecnologia, né? Sempre escolhemos o nosso produto daqueles que produzem o maior benefício em termos de trazer a tecnologia, capacitar uma indústria nacional. Para que futuramente, a gente tem que pensar também que com o novo espaço, os sistemas, eles têm, satélite de órbita baixa, por exemplo, tem um ciclo de vida curto. Então, se eu não tenho no Brasil agora uma indústria que atenda a necessidade específica da Força Aérea, daqui a 3 anos, quando aquele satélite encerrar sua vida, eu quero que uma indústria nacional adquira aquela capacidade, né? Então a gente faz essa transferência de tecnologia para uma indústria brasileira e espera que daqui a pouco ela consiga atender, né? Então, complementando com o que foi falado pelo senhor ministro, né, e as preocupações do Clésio, né, a questão de orçamento e de compromisso de todo o setor governamental para se empenhar em solucionar, né, esses problemas. O que o ministro falou a respeito da dependência do mundo da ciência e da parte do espaço, isso é perfeitamente 100% aplicável à área de defesa. Então, não existe hoje já atividade de defesa ou equipamento de defesa, qualquer órgão que pense em defesa que não seja extremamente dependente das aplicações espaciais, né? Qualquer atividade de monitoramento, controle de tráfego aéreo, controle de tráfego marítimo, atividade de inteligência, imageamento, comunicações estratégicas, comunicações táticas, transferência de dados, de síntese radar, tudo depende do espaço, e cada vez mais no futuro, né? Essa questão que o ministro colocou dos contratos agora que a Força Aérea tem se empenhado em fazer para trazer as empresas comerciais para o Centro Espacial de Alcântara, no edital e no acordo, senhor ministro, com a AEB, está previsto um detalhe que vem ao encontro que o senhor falou. Nós estamos agora na fase de implantação, porque o senhor tem bem razão, o retorno que as empresas comerciais vão ressarcir, né, ao Brasil, será muito pouco empregado de volta lá em Alcântara, enquanto a gente não tiver uma empresa pública, né? Mas na fase de operação do Centro Espacial de Alcântara, aí sim, a nossa perspectiva é que a empresa pública já esteja formada, e aí sim o retorno do investimento será exclusivamente na área espacial, na área da região de Alcântara, na área do Maranhão. Então, os retornos acabam se atingindo a indústria local, a indústria nacional, a indústria como um todo, né? Posso comentar, Emerson, se me permite? Sim, sim. Nós estamos bem avançados, mas... Se o Rodrigo já concluiu, eu não quero só... Sim, obrigado, já concluí. Eu quero aproveitar porque o ministro falou 2 falas muito importantes e o Rodrigo falou um outro ponto que se junta com um pensamento que eu tenho e eu gostaria de complementar, se você me permite. Okay. Uma que o ministro usou uma expressão muito feliz, que é as tecnologias habilitadoras, né? No setor espacial, a gente também tem isso. O que eu costumo dizer, quando você quer um satélite, você não usa assim, você faz o satélite, depois você vê para que faz. A missão que você quer, qual é a sua missão? A missão é fazer uma observação de fronteira, a missão é observar se a água é água suja ou água limpa, a missão é observar o encharcamento do solo. Então, aí você define e qual a revisita, qual a taxa de revisita que você faz. Então, é orientado para a missão. É muito mais fácil você desenvolver uma missão nacional, e aí eu vou fazer um link com o que o Rodrigo mencionou, que é a Força, a Defesa, ela tem a orientação dela, ela tem a missão dela institucional, que não é fazer o programa espacial. O programa espacial é de competência do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A defesa ela tem um papel de defesa. Ela usa o programa espacial e ela tem o PESE dentro dela, mas como defesa, como componente, um dos elementos da defesa. Essencialmente, em qualquer país, o programa espacial é civil. Então, essa tecnologia habilitadora é um ponto. Nós precisamos ter um conjunto de elementos de bancada à disposição para quando uma demanda, seja ela da defesa, seja ela do Ministério das Comunicações, seja ela do
o Ministério do Desenvolvimento Regional para monitoramento, por exemplo, de lixões, for solicitada. Uma forma de fazer isso, eu tenho dito e já propagado, e aí eu vou fazer o link com a segunda coisa bastante feliz que o ministro mencionou, eu vou usar a palavra dele, que é a questão da legislação. Nós podemos começar a pensar o modelo automotivo aplicado ao setor espacial. Você quer lançar do Brasil e observa, tem posições geoestacionárias aqui, que são várias posições em cima do Equador, aqui em cima do Brasil, que o Brasil cede a posição por alguma troca para manter o direito a tê-la. Você quer lançar do Brasil? 20% feito aqui, ou integrado no Brasil, ou montado no Brasil, ou uma peça brasileira. E assim você alavanca o setor espacial. A defesa, ela tem todo o direito de comprar o satélite que ela quiser. E é louvável o que o Rodrigo falou de tentar nacionalizar. E isso é um papel importante, a autonomia do nosso país. Então, eu sempre defendi a defesa nesse aspecto. Mas nós também temos que fazer o nosso papel, ajudá-la. Com o quê? Com o que o ministro falou, a legislação. Temos que facilitar a legislação para quê? Para que ela obrigue, por exemplo, você vai fazer o primeiro, tudo bem, fora, mas o segundo vai ter que comprar de uma indústria nacional. E a nossa indústria não precisa fabricar só partes para os nossos satélites. Nós temos que deixar a nossa indústria competente e competitiva para ela vender partes lá para fora. Como, por exemplo, eu não quero fazer propaganda, mas eu vou citar uma que eu trabalho muito perto, que é a Equatorial. Os painéis solares feitos no Brasil já estão sendo vendidos para outros satélites. E isso pode ser feito com qualquer outra parte, entendeu? Então, essa parte que o ministro falou da tecnologia habilitadora é extremamente importante. A outra parte que o ministro mencionou também de legislação absolutamente pertinente. E aí eu faço essa provocação. Não é o meu dever fazer isso, mas como membro do setor espacial, eu faço a provocação para o setor discutir, não sou eu que tenho que dizer. Por que não usar o mesmo modelo do setor automobilístico? Quer fazer no Brasil? Quer lançar no Brasil? Faz uma parte aqui, bota uma peça aqui, ou integra aqui, usando uma empresa para fazer a integração aqui, e assim vai melhorando gradativamente o setor espacial. Então fica uma provocação já para o próximo painel aí. Acho que esse assunto que nós estamos discutindo agora já dava uma discussão de pelo menos uns 2 dias, né? Mas eu tenho mais um comentário, ministro? Bem curto aqui, mas estamos com o tempo já bem apertado aqui. Uma coisa importante, né? Eu sei, uma coisa bem curta, mas importante aí com relação a esse comentário do Rodrigo e do Clésio também, mas tem que lembrar o seguinte, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, como eu falei, ele é uma caixa de ferramentas, a gente acabou de lançar também a Torre MCTI, que é todo um sistema, um sistema operacional, né, para juntar conhecimento e transformar conhecimento em resultados práticos, vamos dizer assim, produtos e serviços. Quando se pensa nesse sentido, a gente vê que a dificuldade que muitas vezes a gente tem na defesa, eu falo a gente porque lembra que eu sou da Força Aérea também, né? Então, a dificuldade que a gente tem muitas vezes você precisa de um equipamento agora, você precisa adquirir esse equipamento, etc. Ou você quer montar um certo equipamento e você tem certos embargos aí por diversas razões, né? Que você não consegue muitas vezes comprar certos sistemas. Então, acho que a gente tem que fazer as coisas acopladas e isso vai quebrando as resistências. O que eu quero dizer? É função aqui do meu Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolver tecnologia no país. Então, ao mesmo tempo que a gente vai adquirindo, fazendo transferência do que é possível dentro dessas coisas, a gente tem que ir desenvolvendo tecnologias críticas aqui no país também, e a gente tem condições de fazer isso, desenvolver essas tecnologias críticas. Pode ser que elas não sejam viáveis economicamente para as empresas desenvolverem isso aí. Nesse ponto, né, considerando a importância da soberania, da defesa, né, a gente tem que desenvolver esses sistemas usando até o orçamento público para que a gente tenha a capacidade de fazer no Brasil isso aqui. Com isso, a gente quebra um pouco vamos dizer, esses embargos internacionais, tem a capacidade de fazer no Brasil, quem sabe até alguma empresa do Brasil para exportar aquilo lá, mas em vez de ser dependente, a gente passa a ser competente e passa a ser competidor no mercado internacional. Isso coloca o Brasil num outro patamar, abre perspectivas importantes para a nossa defesa, né, para construir sistemas estratégicos para o país. Enquanto isso, a gente vai
importando o necessário para a operação emergencial, e no futuro o Brasil pode ter certeza, né? Se a gente fizer uma estratégia correta nisso aí, no futuro a gente vai ter um dos grandes players internacionais para exportar, inclusive, esses sistemas críticos, né, para os nossos parceiros. Ok. Bom, tem perguntas que nós não vamos conseguir fazer, mas elas são muito relacionadas ao segundo painel, que vai ter a participação da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, da EB, e do INPE também, né? Então, nós vamos, acho que o outro painel já começa com um monte de perguntas, né? Mas eu queria passar a palavra para o Moura, para ele fazer o encerramento do painel, né, fazendo umas provocações. Eu lembro que você comentou na sua apresentação que a gente tem que se unir, né, para esses atores que estão aqui, os principais atores estão aqui nesse painel, existem outros, mas a gente sabe que o momento é agora, né? O Brasil não pode perder esse foguete da história, né? E eu acho que a EB tem um papel importante. Eu queria deixar com o Carlos Moura para ele fazer o fechamento do painel aí, e lembrando essa tua fala aí no início, né, que estamos todos juntos, né? Porque a gente quer o melhor para o país. O espaço é um só, nós somos um país só, então é a hora de unir forças para que a gente consiga embarcar nesse foguete, não é, Moura? Sem dúvida, Emerson. O nosso pioneiro, Osiris Silva, criador da Embraer, ele tem uma frase que me parece muito oportuna para todos nós aqui, e casa com o que o ministro falou, o brigadeiro Rodrigo e o Clésio: o tempo não nos espera. E o que nós vimos aqui realmente é um dinamismo muito grande do setor espacial lá fora, muitas demandas aqui dentro, capacidades que nós temos instaladas no país, e agora precisamos fazer com que isso se congregue, né, obtendo sinergia. Lá em Dubai, nós participamos de diversos eventos, um deles foi um painel com agências espaciais de países emergentes, e me impressionou muito ver o presidente da Agência Espacial Africana falando em oportunidades, em inserção da indústria, em participação dos programas espaciais, em cooperação. Então, mesmo aqueles países que não são tradicionalmente do setor espacial, não são marcados por um viés muito tecnológico, eles já estão se inserindo no segmento espacial. Nós ficamos sabendo recentemente que o Egito se qualificou para fornecer equipamentos satelitais para os Estados Unidos. Então, quando nós vemos outros países que não têm a tradição que nós temos se inserindo na cadeia mundial, fica a pergunta: o que está faltando, então, para a gente, né? Então, nós contamos com a sua ajuda, Emerson, de todos que estão participando, para realmente provocar, nos fazer pensar e nos fazer agir em prol de um programa espacial à altura das necessidades do país. Muito obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. Tá ótimo, agradeço a sua participação. Aliás, agradeço a participação de todos, né? Nós estamos aqui fazendo o trabalho de criar os palcos, né, para que os atores participem, conversem, para uma plateia, que essa plateia no futuro assuma alguns papéis nesse palco, né? É o que a gente espera, né? Talvez ter aquele teatro com vários níveis, né? Mas agradeço muito a participação do ministro, do Clésio, do brigadeiro Rodrigo, a sua participação. Acho que nós começamos o Space BR Show aí com o pé direito, né? Temos uma semana aí longa de conversas, né, com vários temas, e já lembrando que é um aquecimento para o evento presencial que nós vamos fazer em maio em São Paulo, né? É isso aí. Muito obrigado a todos, tá?